Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José. E hoje eu resolvi fazer esse papo extra porque nós estamos às vésperas do 7 de setembro e muitas dúvidas, interrogações, apreensões ainda pairam sobre muitas de nossas cabeças. Então, nada melhor do que a gente conversar sobre algumas situações que estão acontecendo, alguns personagens e as perspectivas que nós teremos para quarta-feira, 8 de setembro, aqui no nosso país. Bem, se você está chegando agora, antes de mais nada, eu convido você a conhecer os nossos outros vídeos, a se inscrever aqui no nosso portal, a participar dos nossos chats, que eu sempre abro antes das 17 horas, quando a gente entra no ar, rotineiramente aqui no Portal do José. E convido você também a dar o seu joinha, porque é muito importante, e a mandar as suas opiniões para cá, porque são sempre lidas e são sempre consideradas. Gente, eu tenho visto muita coisa na internet que realmente causa algum tipo de preocupação em muitas pessoas que estão sem saber como será o 7 de setembro. Quem são as pessoas que estão indo para o 7 de setembro? Um incômodo muito grande que acontece entre nós é que muitas dessas pessoas elas se classificam como as pessoas do bem. É o homem do bem, é a mulher do bem. Logo, se eles estão se colocando exclusivamente como as pessoas do bem, quem não está com o bem, de fato, estará com o mal. E isso tem sido externalizado nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, enfim, os discursos eles estão muito carregados de sentimentos negativos. É muito comum você ver um sentimento de ressentimento, de ódio, de vingança. É impressionante como tem gente que entra aqui no portal e coloca mensagens do tipo, você vai ver, você vai ter que ir para Cuba, vai ter que ir para Venezuela, chora. Enfim, as pessoas manifestam assim, uma certa satisfação na expectativa de estarem fazendo alguém sofrer, por vingança, por ressentimento, enfim. Uma pessoa que age assim, ela pode ser considerada uma pessoa do bem, uma pessoa que chama uma outra pessoa de lixo. É impressionante como é que esse discurso ultraconservador, como eles se autoclassificam, né? Como é que isso reduziu o linguajar a um nível de palavrões, de xingamentos, de agressões muito rasteiras, né? A gente, de vez em quando, vê alguém escrevendo lixo, verme, rato. A gente vê pastores, como o Malafaia, classificando as pessoas que pensam diferente do Bolsonaro, do bolsonarismo, como esquerdopatas. Chamar uma pessoa de esquerdopata, a expressão patia, ela significa doença. É você classificar uma pessoa que pensa diferente de você como uma pessoa doente. Você classificar uma pessoa como lixo, como eles fazem muitas vezes, classificar uma pessoa como o resto. Gente, sabe quem fazia isso no mundo? E aí é importante a gente ter algum conhecimento histórico, né? Eram os nazistas na Alemanha. Eles se classificavam como pessoas do bem também. Eu vou falar sobre as pessoas do bem, mas eu quero colocar para vocês aqui o que está rolando na internet. Tem muito material, mas vou colocar aqui só dois videozinhos rapidinhos. Um desse senhor aqui, que pelo que consta está sendo procurado também, está sendo processado por conta dos comportamentos. Esse aqui é um típico homem de bem. Vamos ver o perfil dele aqui, vamos ver como é que ele se comporta, o tal homem de bem. Não é o presidente que diz o que vai fazer, é o povo que diz. Por isso que o povo está pedindo, o presidente está pedindo, vão às ruas e digam o que vocês querem. Não é o presidente que diz o que vai ser feito, é o povo que diz para o presidente o que vai ser feito. O presidente cumpre ordens do povo. Vocês não conseguem entender isso. O presidente vai à manifestação para mostrar para o mundo uma fotografia do que vocês querem, do que o povo quer, não ele. Ele pode ter militar do lado dele dizendo... Esse é um discurso de paz. Esse é um discurso do homem de bem. Eu recebi esse outro material aqui de outros homens e mulheres de bem se preparando para um dia como o 7 de setembro. Vejam se vocês conseguem compreender o que eles estão dizendo aqui. Vamos lá. Se liga, vagabundo, é Bolsonaro pro Brasil. Ei, petista, pensou que ia escapar? Ei, petista, pensou que ia escapar? Se liga, vagabundo, tu vai ter que trabalhar. Brasil, Brasil, acima, em tudo.
Então, eu não sei onde é que estava essa rapaziada aí, fazendo esses exercícios minimamente exóticos, né? Mas esse é o tipo de situação que acaba criando perturbações para muitas pessoas. A gente sabe, quem está analisando o quadro político de perto, sabe que não vai haver ruptura nenhuma. Não existe a menor perspectiva de haver uma transformação de poder aqui no nosso país. E essas pessoas vão ficar muito frustradas, o tal homem de bem, quando ele perceber algumas coisas. Primeiro, que ele não é um homem de bem, porque dizer que é do bem é fácil. Um torturador pode dizer que é homem de bem, um assassino pode dizer que é um homem de bem. Os homens maus podem ter algum campo em que hajam e possam parecer homens de bem. Ser um homem de bem, uma mulher de bem, não se faz com palavras, se faz com ações. E a outra questão que as pessoas vão perceber, os tais homens de bem, é que o presidente da República é um grande mentiroso. Ele não está a fim de fazer absolutamente nada para mudar o Brasil. Ele está simplesmente querendo escapar da justiça, escapar da polícia, porque ele já sabe que, concretamente, tudo de ruim que está acontecendo no nosso país tem a responsabilidade dele. Tudo aquilo que ele fez de ruim na vida dele está aparecendo agora. O Bolsonaro, ele poderia ser considerado o típico homem de bem, um homem que manda mulheres calarem a boca, que faz discurso a favor de tortura, que faz discurso a favor de eliminar seres humanos, de matar seres humanos. Esse é um discurso do bem. Um homem que diz que todos nós temos que andar com fuzis. Fuzis não é arma de defesa. Ninguém anda com um fuzil dentro do carro para se defender de um assalto. Ninguém anda com um fuzil no meio da rua para ir à padaria com o filho, segurando na mão do filho. Então, quem é esse homem de bem? Homem de bem é esse que xinga os outros de lixo, de esquerdopata, e tenta ofender, exprime um ódio. São essas pessoas que querem quebrar a lei, querem rasgar a Constituição, que são pessoas do bem. Uma pessoa que chama um magistrado da Suprema Corte do nosso país de bandido, de corrupto, que está transgredindo a Constituição, está ultrapassando os limites da Constituição, como ele é simplesmente intérprete da nossa Constituição. As pessoas que estão mentindo para cima e para baixo, a mentira, ela é uma ferramenta do homem de bem. Então, isso causa muitas preocupações de uma maneira geral, mas como eu friso para vocês, não acontecerá absolutamente nada. O que acontecerá será uma grande frustração. Teremos no Brasil uma espécie de quarta-feira de cinzas, já que o 7 de setembro está caindo numa terça-feira. Por um lado, isso vai ser muito bom, porque grandes parcelas dessas pessoas, desses grupos que estão indo, estão nutrindo expectativas, estão com um discurso muito virulento, elas terão, na mesma proporção, uma frustração. Aquele cara que eu mostrei para vocês aqui, que ficou gritando, ele vai ver que o presidente não vai fazer absolutamente nada, porque não existe nenhuma perspectiva de tirar o poder de uma classe social para colocar em outra. Não existe nenhuma perspectiva de ruptura, não existe nenhum apoio internacional, não existe nenhum tipo de apoio de grupos importantes aqui no nosso país. Não existe uma unidade no povo brasileiro. Então não vai acontecer absolutamente nada. Pode ser um translocado, outro fazendo um ato que vai ser resolvido ali pela polícia, mas o que nós teremos pela frente será uma grande frustração. E quando essas pessoas ao longo do mês forem recebendo as suas contas de energia elétrica e quando elas forem ao supermercado e verem que os carrinhos estão ficando cada vez mais vazios, não vai adiantar querer responsabilizar o Alexandre de Moraes, não. Vai ter uma hora que a ficha vai ter que cair. E vai ter uma hora também que os grandes veículos de comunicação vão ter que mostrar para a população brasileira que tudo que está acontecendo de complicado no nosso país, de ruim, de negativo, tem responsabilidades administrativas, políticas, jurídicas. Não vai dar para ficar empurrando o Bolsonaro, tentando fazer um biombo ao redor dele para proteger Paulo Guedes, que, aliás, anda muito sumido. O Bolsonaro convidou os outros homens de bem para estarem com ele nos caminhões de som fazendo discursos, os ministros. Eu pergunto a você, o Paulo Guedes vai subir num caminhão de som para falar ao povo na avenida? Vai falar o quê para o povo brasileiro? Para suportar os aumentos, que o Brasil está muito melhor, que ele também combate comunistas, esquerdopatas? Para essas pessoas, inclusive, para o tal homem de bem, todo mundo é comunista, né? E o comunismo, para eles, como eles não sabem o que é uma coisa que representa o mal. Então, o mal tem que ser eliminado.
porque eles estão sempre, segundo eles, do lado do bem. E aí, gente, se alguém tiver chance de ler essa obra aqui, da Hannah Arendt, que ela faz aqui um relato nesse livro chamado Eichmann em Jerusalém, um relato sobre a banalidade do mal. Ela mostra pra gente, você vai encontrar muitos documentários, eu vou colocar esse aqui na descrição do nosso vídeo, que chama Adolf Eichmann, um cidadão de bem do seu tempo. Quem era o cidadão aqui de bem? Né? Eu vou colocar sem áudio, colocar só algumas imagens, que inclusive são historiadores alemães que fazem parte desse documentário aqui. Esse aqui é o Sr. Eichmann. Ele foi o engenheiro, né? O cara que arquitetou o Holocausto, a logística do Holocausto. Era um homem de bem. Ele ia para casa, almoçava, jantava, voltava, aí mandava milhares de pessoas para os campos de concentração. Essas pessoas eram mortas e ele fez isso. Tanto é que quando chega no julgamento dele, quando ele é preso e julgado em Nuremberg, ele estava tranquilo, porque ele achava que ele era um homem de bem e que tinha feito aquilo que estava na percepção do que era o bem, na cabeça do Hitler, na cabeça do Estado alemão. Então a gente tem que ter muito cuidado aqui no Brasil, não com o que o Bolsonaro está dizendo, mas com o que as pessoas que estão assistindo ao Bolsonaro estão interpretando. O que é que essas pessoas estão fantasiando nas suas cabeças? O que é que essas pessoas querem para outras pessoas que pensam de maneira distinta? Que tipo de modelo de sociedade que essas pessoas acham que é uma sociedade melhor? Uma sociedade tutelada, uma sociedade que tem alguns militares mandando em todo mundo, que você não pode divergir, você não pode debater, onde o poder judiciário esteja na mão de fundamentalistas, onde não precise haver um poder legislativo. Então, isso está causando muitas inquietações. E eu venho aqui jogar essas questões aqui para o nosso debate para tranquilizar primeiro todos nós, a gente ter a percepção do que é que está acontecendo. Que essa massa toda, por mais pessoas que eles reúnam nas praças, não serão capazes de fazerem com que haja uma ruptura aqui no nosso país. Isso pode dar muito delegacia de polícia. Por outro lado, isso vai gerar uma grande frustração nessas pessoas que vão perceber que o Bolsonaro, de fato, não está querendo enfrentar absolutamente nada, exceto usar toda essa força popular que ainda ele tem, dessa parcela da sociedade, para escapar da polícia e para prolongar cada vez mais a sua imunidade e a sua impunidade, dele e da sua família. A ficha vai cair para todo mundo vai perceber que o Alexandre de Moraes não é responsável pelo aumento da energia, pela falta do gás, o aumento do combustível, o aumento do diesel, o aumento das nossas tarifas, a diminuição da nossa qualidade de vida. E aí, quem sabe, o processo de impeachment comece, de fato, a ganhar muito mais força do que a vã filosofia poderia imaginar. Gente, eu vou ficar por aqui. Hoje foi só para jogar essas questões. Mais tarde a gente vai voltar no nosso encontro tradicional, mas vamos ficar acompanhando esses fatos todos e vamos ficar alertando essas pessoas que se colocam como as pessoas do mundo do bem, ou as pessoas do bem, que elas podem ser muito mais malévolas do que elas mesmas estão enxergando. Eu fico por aqui, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!